Fala pessoal! Todos nós já ouvimos falar do maior navio do mundo, e se você perguntar a seus amigos, parentes e pessoas em geral, com certeza vão afirmar que ele é o Titanic. Mas você já se pegou pensando, em quais grandes mistérios um dos maiores navios do mundo guarda para si? Com sua triste história, o RMS Titanic, ou só Titanic, como queira chamar, foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton com destino a Nova York, em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Cherbourg-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Colidiu com um iceberg na proa dianteira do lado direito às 23h40 de 14 de abril, naufragando na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Músicos a bordo. Você sabia que haviam 8 músicos no navio que embarcaram em Southampton e viajaram como passageiros da segunda classe, que não estavam na folha de pagamento da White Star Line, mas foram contratados através de uma empresa que fornecia músicos para quase todos os transatlânticos britânicos. Após o Titanic atingir um iceberg e começar a afundar, Hartley, que era o maestro da banda, e seus companheiros, começaram a tocar músicas para tentar manter os passageiros calmos enquanto a tripulação carregava os botes. Muitos sobreviventes dizem que Hartley e a banda continuaram a tocar até quase o mergulho final do navio. O maestro Wallace Hartley, por exemplo, foi encontrado com o seu estojo de violino ainda a tiracolo. Um passageiro da segunda classe disse que muitas coisas valentes aconteceu naquela noite, mas nenhuma foi mais corajosa do que aquela feita pelos homens tocando minuto após minuto enquanto o navio afundava silenciosamente, mais e mais no mar. A música que eles tocaram serviu como seu próprio requiem imortal e seu direito de ser lembrado nos pergaminhos da fama eterna. Erros e falhas. Por que o Titanic afundou? A explicação comumente aceita é de que bateu num iceberg e afundou. Porém, uma análise dos fatos revela a inocência do iceberg nesta tragédia. Isso nos ilustrará o porquê, desde 1912 até agora, o caso do Titanic vem nos ensinando muito sobre as falhas na gestão. Será que o iceberg foi mesmo um imprevisto na rota? A região onde aconteceu a tragédia era conhecida como o Vale dos Icebergs, portanto encontrar icebergs não era surpresa. De fato, outros navios não somente atravessaram a região antes que o Titanic, como alertaram dos perigos. O que impediu o Titanic de evitar um risco conhecido? Analisaremos um pouco do contexto. A fabricação do Titanic foi encomendada por uma empresa que, na incapacidade de fabricar navios mais velozes, optou por oferecer uma experiência luxuosa. Isso aconteceria numa época em que invenções como a eletricidade e o telégrafo geraram um sentimento de confiança na tecnologia. Ao convergir esse clima de modernismo com uma campanha de marketing intensa, gerou-se a crença de que o Titanic seria o maior navio da história, o mais moderno, e que graças às novas tecnologias seria impossível afundá-lo. Essa crença fez com que fossem priorizadas funcionalidades de conforto em vez dos requisitos de segurança e de desempenho. O Titanic contava com piscina aquecida, elevador panorâmico, banhos turcos, quadra de squash e 2 cafés luxuosos. O excesso de confiança virou arrogância ao ponto de considerar o navio tão seguro que não precisaria de botes salva-vidas. E o número foi reduzido. Falava-se que o Titanic era um salva-vidas e que poderia ajudar náufragos de outros navios. Essa crença de invencibilidade também fez com que o navio zarpasse com apenas meio dia de testes em alto mar, quando o recomendado seriam 4 semanas. Encontro fatal. O iceberg que causou o rompimento do casco do Titanic estava na região há mais de 2000 anos. E segundo estudos, o encontro dos dois poderia ter sido evitado caso o capitão Edward J. Smith tivesse recebido o alerta de iceberg 30 segundos antes do tardio aviso. O choque com o gelo danificou de 6 a 7 estanques dianteiros. Quando o navio foi projetado, as medidas de segurança previam que ele aguentaria navegar com até 4 estanques danificados. Até hoje, o incidente com o Titanic é o único caso de um navio afundado após colisão com um iceberg. Teoria da conspiração. Como toda grande tragédia da humanidade, o naufrágio do Titanic também tem algumas teorias da conspiração girando ao seu redor. A mais famosa diz que não foi o Titanic que afundou, mas sim o Olympic,
um navio irmão mais velho que o Titanic. Essa teoria foi levantada por Robin Gardner, autor do livro Titanic, o navio que nunca afundou. Segundo Robin, a White Star Line, companhia dona das duas embarcações, estava à beira da falência e não poderia arcar com os custos de reforma não cobertos pelo seguro que o Olympic precisava, depois de ter sofrido uma colisão na ilha de Vic, que danificou sua quilha. Então, visando conseguir o dinheiro do seguro de um navio novinho em folha, a companhia teria feito um reparo desleixado no Olympic para que ele afundasse e a White Star Line recebesse uma enorme quantia do seguro. Gardner afirma ainda que o Titanic teria sido usado pela empresa por anos e anos sob o nome do Olympic, chegando até a ser usado na Primeira Guerra Mundial, antes de ser aposentado em 1935 e desmontado em 1936. Passageiros a bordo. Whisky salva-vidas. Esse é o nome que damos ao caso ocorrido com Charles Joughin, que era o pasteleiro do navio. Seu ato notável foi ficar por 2 horas na água praticamente congelada e ainda conseguir sobreviver. O motivo disso foi que o homem estava banhado de uísque e isso ajudou a equilibrar a temperatura do seu corpo, e assim se manteve vivo. Esse é o único caso que podemos afirmar que ingerir uma quantidade grande de bebida salvou a vida de um homem. Quem imaginava? O sobrevivente japonês. Você sabia que, após a tragédia, o único sobrevivente japonês foi um homem chamado Masabumi Ozono? Sobretudo, quando ele retornou à sua terra natal, foi chamado de covarde e ainda perdeu o emprego. Até porque, de acordo com os japoneses, ele deveria ter morrido com os outros passageiros. Triste, né, galera? Imagina você sobreviver a uma tragédia dessas e ainda ser recebido como um covarde na sua terra natal. A última sobrevivente. Dentre os sobreviventes, agraciados com tal milagre, estava Elizabeth Gladys Dean, também conhecida como Melvina Dean, que morreu aos 97 anos em Hampshire, Inglaterra, ostentando a alcunha de a última sobrevivente do Titanic. Quando embarcou, Melvina tinha apenas 2 meses e 13 dias de vida e era a passageira mais nova da embarcação. A pequena inglesa viajava ao lado de seus pais e do irmão mais velho que iam para o Kansas, Estados Unidos, com o intuito de abrir uma loja de tabaco. Após o acidente, ela, a mãe e o irmão se salvaram e retornaram para a Inglaterra, onde já não tinham mais nada, pois venderam tudo para fazer a viagem. E o pai, este faleceu no naufrágio. O Titanic sempre esteve presente em sua vida. Inevitável. Melvina participou de uma série de eventos e documentários para falar a respeito do dia que vitimou seu pai, mesmo que não tivesse qualquer lembrança em sua mente. Em 2007, a britânica se desfez de bens e recordações do navio para poder custear remédios e tratamentos médicos. E já com a saúde frágil e debilitada, a senhora resistiu até 31 de maio de 2009, quando uma pneumonia a atingiu. E vale fortemente ressaltar as suas últimas palavras antes de seu óbito. Não vale a pena viver a vida com medo do que vai acontecer amanhã, pois, desta maneira você só conseguirá viver assustado. Os planos a longo prazo não valem de nada, só se pensa em trabalhar e nunca em aproveitar o que se conseguiu. Com 25 ou 55 anos, o melhor que se pode fazer é seguir a vida, viver de acordo com os acontecimentos, um dia após o outro, pois nunca se sabe quando será seu último dia. As coisas nem sempre são como a história conta, mas a verdade sempre vem à tona e será reveladora para mudar o que já foi escrito sobre o Titanic. É isso por hoje, galera. E não esqueça de deixar o like e inscreva-se para mais mistérios. Vou indo lá, até mais.